a gente conversa e descomplica algum tema aqui no nosso programa. E vamos combinar que deixar de se importar com o que os outros pensam não costumam ser fácil para a maioria das pessoas. Sabe aquela necessidade de validação alheia, aprovação alheia, estar bem com todo mundo, né? Precisa dar o ok para os amigos, para os professores. E aí você vai aceitando. Com rede social, então, gente. Até mesmo a opinião de quem não sabe nada sobre a sua vida, nada, não conhece as suas lutas, acaba te afetando. Por quê? Bora descomplicar o assunto? Roda a vinheta que Janaína Ferreira já está por aqui. Nossa colunista Janaína Ferreira, psicóloga muito amada por nós todos, vai descomplicar esse assunto hoje. Aí, Jana, Tudo bom, tarde. Fernandinha? Começando a segunda-feira, inclusive como espectadora, já tirei minha dúvida com a doutora Marcela. Foi? Já, claro. Peguei ela ali, eu disse, vamos resolver aqui, se tirar uma dúvida. Foi bom demais. Aproveitando. Do mesmo jeito que os nossos telespectadores fazem com você. Justamente, vamos aproveitar, né? 8893-3999. Já manda a sua pergunta, aproveita. Nosso programa é ao vivo, vocês interagem, vocês mandam as dúvidas, a gente tá aqui nesse... Isso é tão bom, essa troca, né, Fernandinha? Que coisa boa a gente conseguir ajudar, falar com as pessoas e mostrar. E quando você fala dessa história de precisar de validação alheia e se a opinião dos outros nos incomodam, né? E se a gente responder não, é perigoso. Se a gente responder sim, é perigoso. Então, a gente precisa equilibrar essa resposta. Por quê? Porque a gente vive numa sociedade. Então, você já imaginou, Fernandinha, se eu vou de biquíni a um velório? Então, isso traria uma certa dificuldade para mim. E eu preciso entender ou estabelecer limites para um comportamento aceitável na vida social ou não. Então, aí é quando eu preciso me importar e ter um certo limite de dizer o que é conveniente, o que é que eu consigo fazer para não gerar em mim vergonha. Por quê? Porque a circunstância vexatória traz vergonha. E por isso que a gente fica tentando avaliar o que é conveniente e o que não é, para que a gente não passe por isso. Mas se a gente só vive da opinião do outro ou só acredita que pode fazer o que o outro aprova, então eu deixo de fazer coisas importantes para mim por medo de não ser aceita ou por tentar me enquadrar ou me encaixar em um padrão. Agora, Janaína, quando você diz assim, olha, se a pergunta é, você se importa com a opinião alheia? Você diz sim, é perigoso. Você diz não, é perigoso? Vamos aqui pensar na seguinte situação. O seu chefe, Certo. né? Ele faz alguma observação dentro da sua função. E aí ele sugere que você mude algo. Não vale a pena avaliar? É isso. Por isso que a gente precisa ter esse entendimento que lá no trabalho é um contexto social, é o meu contexto social do trabalho. E lá no trabalho o meu chefe, ele tem um papel de me orientar, de ter mais produtividade, de organizar as coisas. Então, quando ele está falando, ele está com um objetivo que a pessoa ela possa crescer junto, ela avalia aquele tipo de comportamento. Então, por isso que aí a gente precisa avaliar e dizer sim, mas quando? Vamos pensar nesse mesmo exemplo. Se o chefe está sendo aí um abusador no que diz respeito a um assédio moral ou uma dificuldade nesse sentido, aí você pode dizer assim, não, passou do teu limite e vou procurar alguém, vou procurar alguma pessoa superior a você para dizer o que está acontecendo. E é por isso que a gente precisa equilibrar. Em tempos de redes sociais, isso que a gente está conversando aqui é muito comum. Se você gosta de ser bem avaliado e bem quisto na sua família, na sua roda de amigos, gosta de ser aquela pessoa que todo mundo faz questão de ter perto e tal, avalie numa rede social com milhões e milhares de espectadores, né, Jana? Isso muitas vezes pode adoecer psicologicamente a pessoa. Pode, né? Especialmente essa busca de aceitação. Fernandinha, nós temos pontos fortes e pontos fracos. Então, eu preciso ter compaixão comigo
mesmo, do mesmo jeito que eu tenho compaixão com as outras pessoas. Então, como eu diria a outra pessoa determinada coisa? Então, eu teria todo um trabalho para não magoar, para não machucar. E por que eu termino sendo tão cruel comigo mesma, né? Então, o que é que eu preciso dizer? É que na circunstância das redes sociais, muitas vezes as pessoas, elas montam cenários e elas próprias não estão felizes naquele momento. Mas aquilo é tão para ser aceito, para ter curtida, para ser caça-like, para ser o que for, que termina gerando aí uma certa tristeza, um medo de não ser aceito. E não procura entender a si própria. Então, é muito importante. Da mesma maneira que existem pessoas que, para mascarar, minimizar, né, as suas próprias frustrações, sentem prazer em ir na rede social de outra pessoa criticar, apontar, julgar. E aí, muitas vezes, baseado nestas pessoas, você se sente mal, você se autoavalia, você se autocritica, não é, Jana? Então, é importante entender. Isso, né? mesmo. E aí, quando você recebe uma crítica, a primeira coisa que você precisa fazer é, essa crítica tá falando dela, da pessoa que trouxe a crítica, ou essa crítica tem alguma possibilidade de estar falando de mim, né? Então, o que é que realmente essa crítica tem por trás? O que é que isso quer dizer? E às vezes é recorrente. Se você bem avaliar o hater, que é essa pessoa que destila muito veneno, é sempre alguém que não se contenta em fazer uma vez. Ele vai lá e faz uma vez, depois ele vai lá e faz outra, ele vai mandando nos seus stories, aí mandando no seu DM, aí acha pouco que você não visualizou, ou você ignorou, ou você rebateu, aí ele vai lá nos comentários. Então, é alguém que tem essa necessidade de estar fazendo isso. Puxa vida, será que absolutamente tudo que você faz é reprovável? Não é, Joana? Sim. E será que essa pessoa só sente necessidade de criticar aquilo que ela reprova? Ela não faz elogio em absolutamente nada seu? Aí acende a luzinha. Acende a luzinha, tem mais. E quantos para um? Sim. Tá, Fernandinha? Por quê? Porque a gente precisa entender que o nosso cérebro, ele seleciona o que é perigoso, o que é negativo, o que que me chama a atenção. Então, ele provavelmente vai pegar aquilo e vai fazer com que você preste mais atenção. Mas uma ressignificação boa é perguntar assim, mas peraí, quantas eu tenho de pessoas que falam positivamente do meu trabalho, de quem eu sou, do que eu faço, e em relação a essa pessoa, ou a quantas pessoas, aí a gente não sabe, depende da proporção que esteja falando. Mas isso é uma boa ressignificação. Outra coisa, bloque foi feito para usar. Isso. Então, se você já identificou, eu fiz um bloco ontem, mas antes de fazer, eu mandei um textinho pra moça. Isso, bom. Sabe? Porque assim, aquela coisa recorrente, você fala alguma coisa, ela vem criticar. Você fala outra coisa, ela vem colocar palavras onde não existe. Aí você coloca... Aí eu disse, ó, fulano, vem cá. Durante muito tempo, o meu perfil deve ter servido pra você como depósito das suas frustrações. E durante muito tempo, eu li, acolhi, deixei quieto. Mas a partir de hoje, eu decidi fechar o depósito. E aí eu bloqueei. Que esse tempo que você usava para me criticar, você use para se cuidar. E bloqueei. Pronto, fechei o depósito. Fernandinha, a gente fala muito aqui que comportamento é individual. Você tinha feito diversas tentativas. Você ignorou. Primeira tentativa, você conversou. Segunda tentativa, você deu resposta. Terceira tentativa. E aí você percebeu que o comportamento dela não mudou. Então, você precisa mudar o seu. E aí você disse, terminou, coloquei meu limite. E aí, passou do ponto. E é isso que a gente precisa entender. Depósito fechado, tá? Depositar frustração em outra situação, né? Ou avalia, quem sabe não foi importante para essa pessoa pensar, né? E agora ela possa avaliar e dizer assim, poxa, isso que eu faço me afasta das pessoas. Gente, são coisas tão bobas. Por exemplo, você vai para Recife e a característica semana passada teve um ataque de tubarão. E quantos não tem lá em Recife, não é? É muito característica. Inclusive, a Praia de Boa Viagem, ela é proibida de banho. Então, eu estava em Boa Viagem e estava numa altura que só via mar. E eu botei bom dia, tubarões. Aquela assim, porque não foi uma crítica à cidade, mas é uma característica que naquele momento eu não estou inventando absolutamente nada, né? Sim. Aí lá vem textão, que BBB. Enfim, então a gente nota que é uma pessoa que estava sempre voltando. Então, muitas vezes você tenta mostrar, o olhar do outro sobre você vai ser sempre dele, né? Você tem até a sua parte de tentar mudar. Aí você conseguir fazer com que ele mude é outra história, né, Jana? E aí a gente já sabe que não dá, Não né? dá.
Então, parabéns pelo teu livre-arbítrio, pelas tuas tentativas, porque não foi a primeira vez, você não se afastou de cara. A gente diz tanto isso aqui, se te importa, conversa, procura, tenta saber. Aí você fez todos os passos até entender que ela precisava resolver com ela mesma. A Débora traz um relato interessante para a gente conversar. Boa tarde, Fernandinha. Eu tenho muito medo das opiniões das pessoas que nem eu conheço. Eu tenho ansiedade, muitas vezes entre em crise, por achar que eu fiz algo de errado em alguns stories. Como controlar isso? Pois eu me autocritico antes de falarem. Tenha mais compaixão com você. E primeiro, né, você já fez duas coisas importantes. A primeira é reconhecer, né? Então, Fernandinha, que a gente estava falando da vergonha. Sim. A vergonha, ela vem acompanhada do medo, que é isso que ela está dizendo. Então, eu posto, eu não posto, eu falo, eu não falo, eu faço, eu não faço. E termina que isso gera muita ansiedade nela. Então, a primeira coisa, preste atenção nos teus pontos fortes, avalia o que você sabe, como você pode construir isso. E quando a gente fala de controlar, a gente não consegue controlar a emoção, mas a gente consegue regular. E como é que a gente faz isso? Enfrentando o medo, a ansiedade. Débora, se você fugir, isso vai aumentar cada vez mais. Se você enfrentar, isso vai se tornar um hábito e vai diminuir e vai ficar cada vez mais fácil. Então, enfrenta. E Fernandinha disse a última, que é compaixão. Então, se fosse com as outras pessoas e elas cometessem erros nos stories, o que você acharia? Ah, foi um erro. Ou, escreveu uma palavra assim. Você traria uma justificativa. Então, faz isso com você também. Fabiana Nogueira, teve um monte de perguntas. Segura aí, tá? Daqui a pouquinho eu vou responder você junto com Janaína. Se você também quer compartilhar algo conosco e nem quer se identificar, aqui a gente não tem isso não, né, Jana? É verdade. 988-93-3999. Aí você manda a situação, o seu olhar, né, a sua opinião, o que é que você está passando, que a gente conversa aqui sobre isso, tá? 988-93-3999. Jana, toma uma aguinha que a gente volta já. É tão bom falar sobre isso aqui, viu, Jana? Tira um peso. Eu vou até postar no Instagram sobre isso também daqui a pouquinho. Mas